Com todas as sortes de bênçãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem aqui pelo nosso canal. Você que está acompanhando esta mensagem, você que está aqui desfrutando desta palavra, se esta mensagem tem te edificado, você que tem acompanhado aí o canal, se já é inscrito, muito obrigado. Se não, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Deixa teu like, comenta à vontade e vamos desfrutar de mais uma mensagem reveladora da palavra de Deus, tá bom? Obrigado a você que tem entrado aí comentando, deixado o teu like. Meu muito obrigado. Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Elson Jesus, tá bom? E este é o tema, queridos. É isso mesmo. Se o diabo fosse um ser espiritual, como estaria? Tá bom? Então, se o diabo fosse uma criatura espiritual, como o sistema religioso tradicional entende, vê, como eu também, eu entendia. Todos nós aqui, outrora, nós entendíamos que esta palavra, diabo ou Satanás, era atribuída a um ser, a um personagem espiritual que caiu do céu. Por quê? Porque eu peguei lá um versículo lá de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Porque houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, Satanás e os seus anjos. E o dragão foi precipitado, caiu do céu com a terça parte de anjos. Queridos, precisamos entender que o livro de Apocalipse é um livro enigmático, é um livro cheio de figura de linguagem, cheio de ilustração. João estava preso na ilha de Patmos por Roma. Ele dizia: a grande Babilônia irá cair, se referindo a Jerusalém terrena, que era prostituta, que se prostituía com deuses estranhos, dizendo que Deus iria trazer um juízo com fogo, falando da dinastia herodiana, flaviana, claudiana, todo aquele sistema, tanto político romano, quanto judaico, religioso, pactual. Tem nada a ver. Nós não podemos pegar ali ao pé da letra. Em muitas situações, por exemplo, como Apocalipse capítulo 12, no versículo 7 em diante, o capítulo de Apocalipse, diz que o dragão perseguiu uma mulher que estava grávida para dar luz. E aí, quando o menino nascesse, o dragão queria matar essa criança, mas a terra abriu a sua boca e o mar fez isso e aquilo, e a mulher estava vestida como a lua, vestida com o sol, pisada sobre a lua. Aquilo é uma figura de linguagem. Quando você vai ler paralelamente, eu até aconselho isso, quando você lê Apocalipse capítulo 12, paralelamente com Mateus capítulo 4, quando fala do nascimento de Jesus, que Herodes perseguiu Maria e José, para que assim quando o menino nascesse, ele matasse o menino, saiu até uma ordem para matar as crianças ali recém-nascidas. Então, pega aí duas Bíblias que você tem, abre Apocalipse capítulo 12 e Mateus capítulo 2 e lê paralelamente, que você vai entender que aquilo de Apocalipse capítulo 12 era uma figura de linguagem mostrando, apontando para a perseguição que haveria de acontecer, ou melhor dizendo, que já tinha acontecido, Que o livro de Apocalipse, ele era uma linguagem, uma visão que o anjo deu a João na ilha de Patmos, das coisas que vistes, das coisas que ele estava presenciando e de algumas coisas futuras que iriam acontecer dentro daquele contexto ainda. Então, a mulher que estava para dar à luz, que estava para gerar um filho, um menino, a mulher ela tem dois sentidos figurados. Eu não posso levar o pé da letra e dizer que a mulher era Maria, mas também subentende assim. Mas a mulher também era aquela que iria gerar o filho, a mãe. Jesus era da onde? Qual era a pátria de Jesus? Ele veio para os seus e os seus não receberam. Qual era a mãe pátria de Jesus? Israel. Jesus era um judeu autêntico. Então, a mulher, a pátria, Israel, a nação, por assim dizer, iria dar luz a um menino, E esse menino era o prometido Messias, o Cristo, desde o profeta Isaías já estava profetizando acerca do menino.
um filho se nasceu, um menino se nos deu, e o principado e a potestade estavam sobre os seus ombros, né? Então Isaías já relatava aquilo, e ele seria chamado maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, né? Então, queridos, observe que não tem nada a ver no sentido literal, você pegar essa palavra diabo ou satanás, que dá no mesmo, né? Bem como a serpente ou dragão, e associar a um ser mitológico, a um ser místico, a uma criatura espiritual, como se fosse um monstro, uma coisa das trevas que está duelando com Deus. Nada disso. Eram circunstâncias, porque diabo ou satanás, na Bíblia, ele é um adjetivo que mostra, que aponta para um adversário, um opositor, um acusador, um caluniador, coisa do tipo, e não centralizar esta palavra diabo e satanás a um ser, atribuir a uma criatura, não, porque caiu do céu, como eu falei, é figura de linguagem, Apocalipse. E outras passagens também que nós vamos citar aqui, por exemplo, Ezequiel, e bem como também o livro de Isaías, tá bom? Então vamos ao tema? Se o diabo fosse um ser espiritual, como estaria? Se o diabo fosse uma criatura, vamos supor aqui que o diabo, vamos fazer de conta que a gente acredita nesse conto da carochinha, né? Como a gente acreditou outrora. Vamos supor que o sistema religioso está certo, tá? O diabo é um ser espiritual que caiu do céu. Agora, biblicamente falando, se ele fosse um ser espiritual, biblicamente falando, qual seria a condição dele hoje? Nós vamos mostrar nas Escrituras. Para vocês verem, amado, que nem assim o sistema religioso consegue explicar. Porque se eles querem dizer que o diabo foi um ser espiritual, eles também teriam que mostrar nas Escrituras que a condição desse suposto ser espiritual hoje seria totalmente aniquilado, totalmente destruído. Mas nem isso eles conseguem explicar. Para você ver o bolo doido que eles fazem. E com isso, infelizmente, muitos filhos de Deus têm sido enganados e têm vivido aí atordoados, com medo de vulto, com medo daquilo, com medo do diabo. Aí outra coisa, antes que você entre aí na live aí, você legalista, você que não entende dessas coisas, você que tem costumado tomar alimento líquido, né, o leite, e não alimento sólido. Então você está dizendo que o diabo não existe, é por isso que o diabo está te usando. Tá bom. O povo da graça de Deus não tem medo de um ser chamado diabo. Se vocês pregam que o diabo é um ser que duela com Deus, que é forte, que tira até a salvação do Filho de Deus, que induz o Filho de Deus a fazer isso, fazer aquilo, tá bom. Eu desafio. Mas cadê esse diabo aí? Manifesta, cadê? Não tem. Eu estava ministrando outro dia aqui na nossa reunião, entrou uma pessoa que estava desorientada, talvez drogada, alguma coisa do tipo, e falava alto e BBB, interrompia. E aí na hora eu falei, olha aí, se fosse no sistema religioso, já mandava os obreiros aí, joga óleo e expulsa esse demônio e BBB, porque está atrapalhando a obra do Senhor, isso é um espírito maligno e não sei o quê. Não! Fui logo direto ao assunto, preste atenção na palavra, estamos aqui ministrando, se você não quer ouvir, ser livre, mas preste atenção no que nós estamos falando. Chamei a atenção daquela pessoa no sentido de perceber que ele não estava em si, não possuído, mas estava ali desorientado, talvez embriagado do tipo. Rapaz, não é que a pessoa ficou quietinho, prestou atenção, tomou um café conosco, deu até glória a Deus e depois foi embora. Viu aí? Então, mas nós não temos medo mesmo, né? Porque isso, como dizia um padre aí que famoso que morreu, isso não existe, nunca existiu. Mas sim na nossa mentalidade carnal religiosa, porque nós fomos manipulados pelo sistema religioso. Mas hoje estamos livres, libertos desses mitos, dessas coisas, né, criadas pela religião. Mas vamos à luz do Evangelho, à luz da palavra, à luz das Escrituras, entendermos aqui algumas coisas. Então vamos lá. Olha o interessante. Diabo, a palavra diabo, né, o verbo diabo. Diabo vem do grego diabolos, olha lá, diabolos. A letra que desune, que inspira ódio ou inveja. To diabolá, ou melhor dizendo, to diabolã, ó. A maledicência, a calúnia, o diabolã, por exemplo, homem maldizente, caluniador. Desculpa aqui a minha fala, que eu sou péssimo nessas coisas meia coisadas. Mas para vocês entenderem o significado, a tradução da coisa,
É uma palavra que vem do grego, diabolos, que dá-se a entender aquilo que inspira ódio, inveja, maledicência, calúnia, olha lá, homem maldizente, caluniador. Então a palavra diabo quer dizer essas coisas. Tudo aquilo que se opõe, tudo aquilo que inspira ódio, tudo aquilo que gera confusão. Não tem nada a ver com uma criatura, com o ser das trevas, abençoados. Vamos lá, a título de curiosidade, vamos ver outros aspectos. Diabo do latim, diabolus. Olha lá, do latim, diabolus. Por sua vez, originado do grego antigo, ou diabolos, eu acho que é assim que faz, transliterado diabolos, que significa o quê? Recusar, retrucar, argumentar, entendido como negador, caluniador, opositor ou acusador, aquele que nega, chamado em português diabo. Então é isso aí. Então diabo tem a ver com um sentimento perverso, com um sentimento ruim, sabe? Com atitudes perversas, com calúnia, com difamação, com acusação, aquele que nega, sabe? Aquele que retruca, aquele que acusa, é nesse sentido. Bem como eu estou falando aqui diabo, mas Satanás dá no mesmo, tá? Que quer dizer adversário ou opositor, dá no mesmo, tá bom, abençoado? Então serve tanto para um como para outro. Em português conhecido como diabo. Pegaram esta ideia, né, de diabo, que tem a ver com sentimentos, porque diabo na Bíblia se refere a adjetivo, a um adjetivo. Pegaram isso e aplicaram, né, como uma criatura, como um ser espiritual que está aí zanzando na terra aí e fazendo misérias aí, tá? Mas não tem nada disso, abençoado. Prova disso, nós vamos ler aqui alguns versículos onde o próprio Jesus de Nazaré, ele mostra pessoas com características diabólicas, ou seja, com sentimentos de quê? De caluniador, de acusador, sabe? Daquele que retruca, daquele que argumenta, daquele que recusa, daqueles que se opõem. Então nós vamos lá. Corta para mim aqui com muita atenção, porque essa mensagem aqui é alimento sólido para aqueles que tiveram os olhos iluminados. Olha aí. Mateus capítulo 16, versículo 23. Nesse diálogo aqui, Jesus estava perguntando aos seus discípulos: o que é que os homens dizem que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos disseram: olha, uns dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é o profeta Elias, outros dizem que tu é Jeremias, né? Outros dizem que tu é qualquer coisa, qualquer um. Aí Jesus disse: mas vocês, meus discípulos, quem dizes que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: não fostes carne nem sangue que te revelastes, mas o Pai que estás no céu. Então observe que quem revelou isso para Pedro não foi a natureza de Pedro, carne e sangue. Não foi a sabedoria de Pedro humana, teológica, religiosa. Quem revelou para Pedro não foi o conhecimento das escrituras da Torá, do Antigo Pacto, da lei de Moisés. Quem revelou isso para Pedro foi o Espírito do Pai. Quem revelou isso para Pedro foi o próprio Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse: não foi carne e sangue que te revelastes, mas o Pai que estás no céu. E aí Jesus continuou ali o diálogo, e Jesus disse: olha, eu vou para Jerusalém porque importa que eu passe por isso, por aquilo, eu venha padecer pelos judeus, e depois eu venha ser crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Quando Jesus falou isso, Pedro agiu com um sentimento satânico, porque Satanás é um adjetivo. Pedro disse: de maneira nenhuma acontecerá isso contigo. Não, Senhor. Pedro chamou Jesus à parte e começou a repreender Jesus. Pedro começou a agir como alguém que retrucava, como alguém que discordava, como alguém que estava se opondo. Então,
A fala de Pedro, o posicionamento de Pedro já não era mais como aquele que Deus revelou, que o Pai revelou, que não foi carne e sangue, que revelou que Cristo era o Filho de Deus, mas como um homem carnal, um homem religioso, que só conhecia as coisas da terra. Ao mesmo tempo que Jesus elogia Pedro por ter recebido uma sabedoria, uma revelação do alto, ao mesmo tempo, Jesus já repreende Pedro por uma atitude, por um sentimento maligno, carnal, de não compreender um propósito que Cristo iria passar e veio para fazer. Então ele disse assim, Mateus 16, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a quem? Disse a quem? A Pedro. Ele disse a Pedro, ele não disse a uma entidade que estava possuindo Pedro, ele não disse a uma legião de demônio que está possuindo Pedro, sai agora em meu nome. Não. Ele não disse aqui, sai Satanás, você que está aí tomando a mente do apóstolo Pedro. Não. Jesus não disse, sai demônio que vem do inferno perturbar o meu filho. Não. Jesus olhou, voltando-se para Pedro, disse para quem? Para Pedro, para trás de mim, Satanás. Satanás aqui é um adjetivo, é uma palavra contrária, é um posicionamento contrário àquilo que era o propósito de Jesus de Nazaré. Ele voltou para Pedro, voltando-se para Pedro, disse, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ele não disse que era as que são do inferno, das trevas, não, as que são dos homens. Então quem era? Era o próprio Pedro, com uma ação carnal, humana, ou seja, esquecendo e tirando aquilo que era a vontade de Deus, estabelecendo a sua própria vontade. Não, Senhor. Eu não vou permitir que isso aconteça contigo. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás, com essa atitude. Falou diretamente para Pedro. Não teve nada de exorcismo aqui. Jesus aqui não chamou aqui, vem cá, Tiago, João, vem cá, vou falar dele também daqui a pouco, Judas, vem cá, Judas, vem cá, Tomé, vem cá, Mateus, vamos colocar a mão aqui na cabeça de Pedro, que o diabo entrou em Pedro aqui, Satanás entrou em Pedro, e a gente tem que expulsar esse Satanás agora, vem cá, e joga óleo, e vai. Não, Jesus não disse nada disso, abençoados, porque aquilo era uma palavra contrária do próprio Pedro, não tinha nada a ver com o ser que estava possuindo o apóstolo Pedro. Olha aí outra passagem interessante. João capítulo 6, versículos 70 e 71. Depois de um sermão, alguns começaram a sair, deixar ali Jesus. E Jesus olhou para os 12 e disse assim, vocês também não querem ir, não? Pedro toma a palavra e diz, Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Aí Jesus parou e disse assim, olha lá, João 6, 70, 71. Respondeu Jesus, não vos escolhi a vós os 12? Não foi Jesus que escolheu os 12? Não foi Jesus? Sim. Jesus não escolheu os 12? Sim. Não escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Ó, um. Então, se o sistema religioso diz que o diabo é um ser espiritual, então convenhamos que eles teriam que explicar esse texto de Jesus falando que Judas era um diabo, então existiria outros diabos como ser espiritual. Se eu prego que o diabo é um ser espiritual, é o pai dos demônios, é aquele que manda nos espíritos malignos, então eu teria que explicar isso aqui também, porque Jesus disse, eu não escolhi a vós os 12, um de vós é um diabo. Então a indicativa é de que existem outros diabos. Claro que sim, porque diabo não se aponta, não se atribui a um ser, mas a um sistema, a uma pessoa, a um governo, a uma situação, às próprias vontades humanas, que foi o caso de Pedro, que estava se contrapondo, né, contra a vontade de Jesus de Nazaré, e Jesus ali chama ele de Satanás. Então observe, amado, que Jesus diz, eu escolhi vocês 12, mas um de vós
é um diabo. E dizia ele isso de quem? Daquele anjo que caiu do céu, como o sistema diz? Não. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então Jesus chamou Pedro de Satanás, uma atitude satânica, que estava se opondo, né? Se colocando como adversário do propósito de Jesus. E Jesus disse também que Judas era um diabo, uma espécie de diabo, aquilo que era contrário, que era opositor, que era contra, e estava ali no meio deles. Diga-se de passagem, eu abro aqui parênteses aqui para aqueles que dizem assim: se você não comer o pão da ceia, você não tem comunhão com Deus, porque você tem que comer o pão da ceia. Jesus pegou um pedaço de pão e colocou na boca de um diabo. Quando perguntaram para ele: quem é o que vai te trair? Quem é o traidor? Jesus disse: aquele que eu molhar e deu um bocado na boca. Pegou um pedaço de pão e deu na boca. Comer pão na ministração, que na Bíblia é Páscoa. Mas vocês inventaram a tal de uma Santa Ceia aí? E eu comi desse regra há muito tempo também, como vocês. Então, assim, observe que não é o comer pão que significa que tem vida com Deus e que é de Deus. Judas comeu pão. Judas participava ali da Páscoa dos judeus. No entanto, ele era um diabo, ele era um opositor, caluniador, ele era alguém que estava ali contra aquilo que Cristo estava executando. Entenderam, abençoados? Então, estou lendo aqui esses versículos para vocês entenderem que tanto Satanás como o diabo é um adjetivo que atribui a uma atitude, a uma ação de um sistema ou de uma pessoa ou de qualquer circunstância onde alguém se coloca como adversário, como inimigo, como caluniador, como opositor, etc. Você viu aqui que um era Pedro, o apóstolo Pedro, e outro, o apóstolo Judas. Entenderam, abençoado? Embora o próprio Judas, nós sabemos que Judas era um filho da perdição. Aí alguém pode dizer: não, Judas foi possuído porque Judas era um filho da perdição. Mas Pedro não era. Pedro era um filho de Deus. Judas não, Judas era um filho da perdição. João, capítulo 17, versículo 12, diz: aqueles que tu me deu, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprissem as escrituras. Então Judas era um filho da perdição. Mas observe que o filho de Deus também, ele pode ter atitudes satânicas, diabólicas, como o próprio Pedro, que entrou em contradição com aquilo que Jesus estava anunciando. Tá bom? Entenderam? Diabo é um adjetivo, quer dizer, da palavra grega diabolos, ou diabolus do latim, que significa um sentimento, uma ideia contrária, não tem nada a ver com ser espiritual. Vamos lá. Agora segura aí, vamos continuar falando nesse aspecto. E depois eu vou mostrar para vocês na Bíblia, se ele fosse um ser espiritual, como ele estaria hoje. Olha lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Olha o que o apóstolo Paulo disse: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes dos demônios do inferno, de Satanás. Não. Porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos. Então aqueles irmãos estavam padecendo, sendo perseguidos pelos próprios concidadãos. Não tem nada a ver de seres espirituais, de demônio, bababá. Eles estavam padecendo, sofrendo por causa da perseguição de homens e dos próprios concidadãos deles mesmos. Olha lá. Dos vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Olha, então os judeus também fizeram a mesma coisa. 1 Tessalonicenses 2,15. Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas e nos têm perseguido e não agradam a Deus e são contrários, opositores, adversário a todos os homens. Quem aqui? Quem é aqui no contexto?
Os judeus, olha lá, ó. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste dos vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus, pega aí, judeus, lhes fizeram a eles, os quais, os judeus, também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas. Os judeus mataram o Senhor Jesus Cristo e os próprios profetas. E Paulo disse, e nos tem perseguido e não agradam a Deus, os judeus, e são contrários, adversários, opositores a todos os homens. Esses judeus aqui que mataram Jesus, que mataram os profetas, que também se opunham a Paulo para que Paulo não pregasse a palavra, eles agiam como Satanás, adversário, opositor. Entenderam, abençoados? Como um sistema que se opunha, que era contrário àquilo que era a vontade de Deus. Olha lá, 16. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação. Os mesmos judeus que mataram Jesus, que mataram os profetas, que perseguiam os irmãos, estavam impedindo Paulo e os demais irmãos de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Observaram, amados, que Satanás aqui era um sistema, eram os judeus que estavam perseguindo os irmãos, os mesmos que mataram Jesus e os profetas? Olha lá, 18. Por isso, bem quisemos uma e outra vez e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Se você ler só esse versículo solto, porque Paulo queria pregar o evangelho, mas Satanás estava impedindo Paulo. Aí você dá uma ideia, isso aqui abre uma margem de interpretação para dizer que Satanás aqui era um ser espiritual que atrapalhava a caminhada de Paulo. Mas quando você lê o contexto, como nós acabamos de ler aqui, você entende que Satanás aqui era os judeus, amados, que mataram Jesus, mataram os profetas e perseguia Paulo, e era contrário, opositores a todos os homens. Pegou aí que diabo e Satanás tem a ver com sentimento, com uma ideia contrária e nunca com ser espiritual? Eu espero que você, que talvez esteja ouvindo essa mensagem pela primeira vez, compreenda isso. Vamos lá. Vamos agora começar a brincar um pouco aqui no bom sentido, tá, amado? Eu não brinco com a palavra de Deus, longe de mim. Brincar no bom sentido com o religioso, com a mente religiosa. Como o religioso pensa. Então, vamos mostrar alguns textos aqui e mostrar como o religioso ele vê as coisas totalmente contrário àquilo que as Escrituras apresentam. Vamos lá. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Isso aqui aconteceu depois da queda do homem, depois da sentença de maldição, etc, etc. Agora, olha o que acontece no versículo 15. Deus dizendo, era cumprimento da sentença. E porém inimizade entre ti e a mulher. Deus falando para serpente, que era uma figura alegórica, figura de linguagem lá do jardim, mostrando que aquilo é um sentimento perverso que nasceu no coração de Adão. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Então haveria inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. A semente da serpente são os filhos da perdição. A semente da mulher são os filhos da salvação. Olha lá. Esta te ferirá a cabeça. A semente da mulher iria o quê? Ferir a cabeça da serpente. E tu, porque a sentença aqui era para a serpente, e tu lhes ferirá o calcanhar. Então, a promessa é, e convenhamos que o sistema religioso entende que isso aqui apontava para Cristo e sua obra redentora. Então vamos lá. A semente da mulher, eles entendem aqui sim, porque eu fui ensinado assim. A teologia tradicional ensina isso. Que a semente que iria nascer da mulher apontava principalmente para Cristo, que iria esmagar a cabeça da serpente. Eles entendem assim. Então vamos lá. Então se a semente da mulher, Cristo, iria esmagar a cabeça da serpente e a serpente iria ferir o calcanhar, então aqui nesse versículo já está mostrando
a sentença que haveria de acontecer, agora vamos usar aqui a questão do se o diabo fosse um ser espiritual, ela teria a cabeça esmagada, ok? Até aqui o sistema religioso concorda. Todavia, entretanto, eles dizem que essa situação aqui só vai ocorrer quando em um futuro incerto, Jesus voltar, destruir o planeta Cosmo, né, o planeta Terra, o cosmo, o mundo, e aí sim essa palavra vai se cumprir, que Deus vai esmagar a cabeça da serpente. Eles se baseiam nisso aqui, em um texto também que Paulo falou em Romanos, capítulo 16, versículo 20, onde Paulo diz assim: e em breve Deus esmagará debaixo dos vossos pés Satanás. Então eles pegam esses versículos soltos e saem linkando uma coisa com a outra, sem nenhum tipo de revelação e nenhum tipo de coerência, nenhum tipo de verdade. Porque quando Paulo diz em Romanos, capítulo 16, versículo 20, e em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, você começa a ler no versículo 17 que Paulo estava falando de homens contraditores à sã doutrina, que enganavam o coração dos simples, homens que não serviam o nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu próprio ventre, e com suaves palavras enganava aqueles leigos. E aí Paulo disse: mas a vossa obediência é conhecida, permaneça firme, e em breve Deus vai esmagar debaixo do pé de vocês Satanás. Mais uma vez, Paulo usa a palavra Satanás como adjetivo, mostrando para aqueles que eram contraditores à palavra de Deus, aqueles que não serviam ao Senhor, mas o seu próprio ventre. Nunca foi um ser espiritual, mas para um sistema que era contra a vontade de Deus. Então, queridos, eles pegam isso aqui, como eu falei, saem linkando com outros versículos soltos e desenham na mente do incauto, do religioso, a imagem de um ser espiritual, vermelho, com chifre, tridente na mão. Tem religioso que ele é tão fanático que eu estou dizendo aqui que Satanás como um ser espiritual não existe, nunca existiu, mas ele é tão fanático, ele é tão religioso, que se ele estiver assistindo a live aqui, ó, ele vai dizer que tem um vulto aqui na televisão, talvez seja a sombra na minha cabeça, que aqui é o diabo que está aqui na minha mente, ó, falando para eu falar que ele não existe. A plantar banana, meus amados. Que coisa, a plantar batata. Tem religioso que não é brincadeira não, abençoados. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, falando da semente da mulher que iria ferir ou esmagar a cabeça. E tu lhe ferirá o calcanhar. Então eles dizem que isso aqui era Deus com a serpente. Porque a serpente aqui era era Satanás. A serpente estava possuída por Satanás. Então a serpente do Éden que enganou era Satanás. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Agiu como, mas não era um ser espiritual. Vamos lá, vamos misturar alguns textos aqui. Ezequiel capítulo 28. Queridos, eu vou deixar na descrição desse livro aqui uma mensagem excelente acerca desse assunto. É um estudo. O querubim guardador, quem era? Satanás ou Irão? Porque o sistema religioso usa esse capítulo propriamente dito para dizer que o querubim guardador era um anjo que chamava Lúcifer, tá? E que lá no céu ele era regente do coral de Jeová. E aí um dia ele se rebelou e Deus lançou ele por terra. E eles usam esse capítulo 28 de Ezequiel para entender isso. E nessa mensagem que nós gravamos, nós explicamos e mostramos que isso aqui não tinha nada a ver com ser espiritual. Era para um rei, um homem que tinha uma posição elevada, um homem muito sábio, muito rico, um administrador, um homem excelente, um homem que era comerciante, tá? E lá naquela mensagem nós mostramos pontualmente quem era esse homem, o que era que ele fazia, como ele auxiliou até Salomão a construir o templo. Ele foi amigo de Davi, ele foi amigo de Salomão, não tem nada a ver com ser espiritual. Depois ele começou a se exaltar, ele era, digamos assim, nos dias de hoje, ele era um mega empresário, ele era um investidor, ele era um homem rico, milionário, ele tinha construtoras, por assim dizer, ele arquitetava, ele planejava, ele executava.
Vá lá nessa mensagem, eu vou deixar no link para depois você acompanhar essa mensagem, tá bom? Mas vamos lá nessa mensagem especificamente. Eu quero usar alguns versículos aqui, não vou usar todos também por causa do tempo, para mostrar mais um fragmento onde o sistema religioso usa para dizer que era um ser espiritual. Ezequiel 28:17. E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, estava dizendo que ia bater, tá? Diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então os homens, os reis da terra, iriam ver essa pessoa caída, jogada por terra, tá? Vamos lá. 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, começou a sabotar, começou a subornar, começou a fazer contratos ilícitos. Pegou aí? Era um personagem, era um homem, não era um ser espiritual. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, ou porventura Lúcifer, vamos supor que era uma criatura que estava no céu, tinha comércio lá no céu. Lúcifer vendia o que lá no céu? Lúcifer, como um ser espiritual para o sistema, vendia mercadoria no céu, era? Que conversa, irmão! Não está vendo que isso não existe? Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Fiz sair do meio de ti um fogo, está falando de um juízo. Tá? De um juízo que te consumiu. Olha, essa palavra consumiu. Se isso aqui fosse um ser espiritual, já estava consumido, destruído. Assim como Gênesis 3,15, esmagado a cabeça. Assim como Ezequiel 28,18, já tinha sido consumido, destruído. Então cadê o Satanás no tempo de hoje? Cadê o diabo que está operando como o sistema religioso diz? Porque segundo a Bíblia, escute bem o se ele fosse um ser espiritual, ele já teria a cabeça esmagada e já teria sido consumido, porque o emprego do verbo aqui já teria lá, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, não é que te consumirá ou que vai te consumir, é que te consumiu. E te tornei, não é que eu vou te tornar, eu te tornei em cinza sobre a terra. Vou tomar uma água que o assunto é tenso. Ô glória! Se o diabo fosse um ser espiritual, ele já teria, segundo essa profecia, sido consumido e sido tornado em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. E aí? Cadê você do sistema religioso? Cadê Satanás que se tornou em cinza sobre a terra como um ser espiritual e todos viram ele lá, só a cinza, foi destruído a fogo? Cadê? Viu aí, abençoados, que não tem nada a ver com ser espiritual, que isso aqui está falando de um homem? Vamos continuar o texto. 28:19. Todos os que te conhecem entre os povos... Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Estão espantados de ti, em grande espanto te tornastes, e nunca mais subsistirá. Acabou. Aquilo ali era uma sentença, isso aqui era uma sentença que Deus estava trazendo para o rei de Tiro. E na mensagem lá nós explicamos pontualmente quem era esse rei e por que isso aconteceu com ele. Tá bom, abençoados? Deus consumiu este homem, Deus enviou juízo para este homem, Deus acabou com esse homem, lançou ele por terra, porque ele se dizia, sabe, ser poderoso, ser formoso, ser sábio, mas Deus o abateu, lançando por terra. E lá no estudo nós explicamos pontualmente, eu não quero ficar aqui por causa do tempo dessa mensagem, tá bom, abençoado? Mas olha lá, todos os que te conhecem entre os povos, tá falando de pessoas, estão espantados de ti, em grande espanto te tornastes, e nunca mais subsistirá. Então, se aqui fosse atribuído a um ser espiritual chamado Satanás, o diabo, não existiria mais. Porque foi consumido a fogo, tá? Consumido a fogo, e se tornou um grande espanto diante de todos os povos. E aí? O que é que você me diz? Você ainda acredita que Satanás ou o diabo na Bíblia é um ser espiritual?
Por favor, reveja seus conceitos, procure a etimologia da palavra, procure a raiz da palavra, que você vai entender que nunca se tratou de um ser espiritual, mas sim de sentimentos, desejos carnais, vontades próprias, inimigos, opositores, políticos, religiosos, etc, 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 etc. Isaías capítulo 14, versículo 12, isso é bem interessante também, e nós falamos também nesse capítulo, lá na mensagem sobre o querubim guardador. Olha lá, como caíste do céu, ó Lúcifer. Queridos, a primeira coisa que eu quero citar aqui para vocês, que eu quero comentar aqui, é que essa palavra Lúcifer, ela só aparece na Bíblia uma única vez, nesse texto. Você pode procurar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar a palavra Lúcifer. Ela só aparece nesse texto e, detalhe, em algumas traduções, tá bom? Não são em todas as traduções. No original não existe essa palavra Lúcifer. Existe a palavra Helé Ben Shahar, que significa estrela da manhã. Acrescentaram esta palavra Lúcifer, tá bom, abençoado? Isso aqui é um acréscimo, é um erro de tradução. A palavra Lúcifer nunca existiu na Bíblia. Até os teólogos religiosos, eles concordam conosco nessa parte. Que a palavra Lúcifer, ela não aparece nos escritos antigos, não aparece no grego, não aparece no hebraico. Ela foi enxertada aqui, tá? Maliciosamente. Não existe a palavra Lúcifer. Primeiro que a palavra Lúcifer quer dizer portador da luz, aquele que carrega a luz. E na Bíblia, o único que porta a luz não seria um ser espiritual inimigo de Deus. Seria o próprio Jesus, que ele disse, eu sou a luz do mundo. Ele era a luz de todo homem que nascia. Então, nós temos também aí no nosso canal, Lúcifer, Satanás ou Jesus? Tá aí no canal, procura aí, Lúcifer, porque essa palavra Lúcifer, ela não existe na Bíblia. Ela só tem nesse versículo, em algumas traduções, tá bom? Porque no original o que aparece aqui é Helé Ben Shahar, que significa filho da alva, filho da estrela, ou filho da manhã, né? Aquele que brilha, aquele que brilha. Outra coisa interessante, a palavra Lúcifer, se você pesquisar aí, vai aí no Tite aí, no Google, pesquisa aí sobre São Lucifero, eu te indico aí. Queridos, existia um homem, eu esqueci agora a data exata, eu explico isso na mensagem Lúcifer ou Jesus, eu explico isso. Existia um homem, foi considerado um bispo da Igreja Católica, chamado São Lucifero. Existe, se eu não me engano, até uma igreja nos Estados Unidos que é dedicada a esse homem, que foi excomungado da Igreja Católica Romana. São Lucifero diz que foi um homem muito sábio e ele se levantou contra a ideia da Trindade, porque diziam que existia Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e ele dizia que na verdade eram manifestações, porque Jesus e o Espírito é o mesmo Deus, e como nós entendemos, tá? Então, pegaram esse padre, esse bispo da Igreja Católica e expulsaram ele. Excomungaram ele do corpo lá, de membria do catolicismo antigo. Então, me parece, dá-se a ideia que pegaram o nome Lúcifer, que vem de São Lucifero, o significado do latim, Lúcifer, é portador da luz, aquele que leva a luz, tá? Mas parece que colocaram aqui Lúcifer como uma forma de afrontar aquele bispo da Igreja Católica, que se levantou contra um sistema católico romano que queria fatiar a divindade de Jesus. Como caíste do céu, ó, esqueça Lúcifer aqui, vamos para filho da alva, ou estrela da manhã. Como caíste do céu, ó Lúcifer, mas tá aí, vamos ler, né? Como caíste do céu, ó Lúcifer. Então, o sistema religioso, eles pegam aqui esta palavra, caíste do céu, ó Lúcifer. E eles dizem que o diabo, na verdade, o nome antes era Lúcifer. Depois que caiu, se tornou diabo, serpente, dragão e Satanás. Não faz sentido, porque aqui está falando de outro rei.
Lá em Ezequiel fala do rei de Tiro. Aqui estava falando do rei da Babilônia. É uma profecia contra o rei da Babilônia. E esse rei também era um rei de uma posição elevada. Mas esse rei começou a se exaltar a ponto de querer se colocar no lugar de Deus. E Deus, mais uma vez, manda uma sentença, porque todo aquele que se exalta, Deus abate. Nimrod também, lá na Torre de Babel, ele queria construir uma torre para que a torre tocasse no céu. O que foi que Deus fez? Desceu e confundiu as línguas. E aquela torre, aquele intento foi interrompido. Porque toda vez que o homem tenta se colocar no lugar de Deus, Deus abate. Entendeu, abençoados? Assim como aconteceu com Faraó no Egito, assim como aconteceu com o rei de Tiro, assim como aconteceu também com o rei da Babilônia, Nabucodonosor, bem como também com o Nimrod, como nós lemos, e qualquer outro líder que já existiu biblicamente falando, que se tentou levantar contra o Criador, o Deus conhecido como então Deus de Israel. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas o quê? As nações. Então, esse Lúcifer aqui, que o sistema diz que era o diabo antes da queda, debilitava as nações. Ele estava ministrando, ele estava administrando, ele estava comercializando, ele estava nas nações. Não tem nada a ver com ser espiritual, abençoado. Mas vamos lá. 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. 14:15, Isaías 14:15. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ou ao mais profundo do abismo. Então observe, amado, que quando esse homem ele pensa e ele diz subirei aos céus, isso não é no sentido literal. Vamos supor que um ser espiritual chamado Lúcifer se rebelou no céu e aí Deus pegou ele e lançou ele na terra e ele se tornou o diabo, né? E aí lançou a terça parte dos anjos, que é uma outra história também. E na terra ele se tornou Satanás e diabo. Não é assim que o sistema pensa? Ok. Mas depois que supostamente Lúcifer foi lançado na terra e virou diabo, aí ele tentou de novo ir para o céu? Foi isso? É isso você do sistema religioso? É assim que você entende? Que depois que Lúcifer foi lançado por terra e se tornou aqui na terra diabo e Satanás, aí ele tentou aqui na terra de novo dar um jeitinho para tentar colocar um trono de novo no céu? Isso não existe, abençoados. Não tem fundamento isso. Então observe, abençoado, que esse indivíduo ele já estava na terra. Ele não esteve no céu e caiu do céu e foi para a terra. Ele estava na terra e ele planejava nessa figura de linguagem, dizendo que ia subir ao céu. Ou seja, coração orgulhoso, prepotência, prejunção, soberba, querendo ser melhor do que todo mundo. Você lembra que quando Nabucodonosor, ele disse, não vês tudo isso aqui? Tudo isso eu construí com a força dos meus braços. E na hora, Deus tirou a racionalidade dele, o entendimento dele, e mandou ele para o pasto comer capim com os animais durante 7 tempos. Por quê? Porque Nabucodonosor começou a se exaltar, dizendo que tudo que ele tinha construído com a força dos braços dele. É isso que acontece aqui. Subirei sobre as nuvens, subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, me perdoe. Serei semelhante ao Altíssimo. Ué, então isso mostra que é alguém que estava embaixo que queria subir. Está falando de subir, não está falando de descer. Como é que esse Lúcifer aqui, como caíste do céu, ó Lúcifer, como é que ele caiu do céu? E aqui ele está dizendo que vai subir de novo. Não faz sentido. Então Deus derrubou alguém da sua posição de honra porque essa pessoa era prepotente e orgulhoso, dizendo que ia subir ao céu no sentido de prejunção, de soberba, e seria semelhante ao Altíssimo, se considerar um próprio Deus. Aí a palavra diz, contudo,
Levado serás ao inferno, ou ao mais profundo do abismo. Seria abatido. Tem nada a ver com o ser espiritual que caiu do céu e depois tentou se levantar de novo. Não existe, abençoados. Então, isso aqui é desencontros de informações, onde o sistema religioso sai catando e tentando montar um quebra-cabeça que na mente do incauto deu certo. Isaías 14:16. Olha o que Deus disse. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o quê? O homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? É este o quê? O homem abençoado. Não tem nada a ver com Lúcifer, um ser espiritual. Lúcifer ali, como eu expliquei, é uma palavra adulterada. O correto é Relé Ben Shahar, ou estrela da manhã, que significava aquele que brilhava, aquele que era exaltado, aquele que tinha um poder, aquele que exercia um domínio, que era, no caso aqui, desse contexto, o rei da Babilônia. Mas quando ele tentou ser mais do que Deus, ou igual a Deus, eu vou subir aos céus e colocar o meu trono acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo, Deus lançou ele por terra. E quando Deus lançou ele por terra, olha lá, e os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? O homem, é este aí que caiu? É este o homem que dizia que ia subir aos céus e seria semelhante ao Altíssimo? Olha como é que ele está agora aí, ó, no chão, caído. Viu aí? Porque aqueles que se exaltam, Deus humilha. E foi isso que aconteceu. Tanto com o rei de Tiro, Ezequiel 28, como com o rei da Babilônia, Isaías 14. Não tem nada a ver com o ser espiritual. Ah, mas por que isso aqui, irmão? É uma profecia que sim, tudo bem, que falava de um reino humano, mas na verdade a ideia não tem nada de ideia. Tem nada de ideia. É o que é. Tem nada aqui de profecia dupla, porque BBB. Não, irmão. Isso é conversa da religião para escravizar os filhos de Deus, para enganar. Mateus capítulo 4, versículo 1. Eu só coloquei esse versículo porque nas outras mensagens nós explicamos aí, tá? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deixa eu tomar uma água. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Primeiro, foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto. Segundo, lá no deserto, ele foi tentado pelo diabo. Certo? Certo. É isso que você lê em Mateus capítulo 4. Agora pergunta, eu já fiz essa pergunta em outras mensagens. Quem estava lá no deserto com Jesus? Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito e lá foi tentado pelo diabo. Vamos supor que o diabo, como a religião acredita, um ser espiritual, se existisse um ser espiritual, vamos supor que essa figura mitológica de um ser espiritual apareceu lá no deserto para tentar Jesus. Quando você lê no sentido literal, interpretando ao pé da letra. A pergunta é, o livro é de Mateus. Mateus viu esse ser espiritual? Não. João viu? Não. Pedro viu? Não. Tiago viu? Não. Então como era esse ser espiritual? Ninguém sabe, ninguém viu. A Bíblia não relata a aparência física desse pseudo ser espiritual, porque ele não existe, nunca existiu. Mas vamos supor que era um ser espiritual. Quem foi que colocou, meu irmão evangélico, ou católico, ou espírita, quem foi que desenhou na tua mente que o diabo é o desenho aí que eu coloquei na capa do vídeo aí. Aquele ser vermelho com chifre, com tridente, com aquele dentão assim, com aquele rabão e uma cor avermelhada. Quem foi que desenhou esse diabo na sua cabeça? Não foi a religião? Claro que foi a religião. Porque a Bíblia não diz de uma aparência física, de um pseudo ser espiritual. O texto relata que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, mas o diabo é um adjetivo aqui.
para dar alusão, para dar uma ênfase a um conteúdo, a uma ideia. E nós vamos entender aqui, e nós já temos mensagem aí no canal também, porque diabo aqui é um adjetivo. Diabo aqui era as fraquezas humanas de Cristo. Você sabia? Você sabia que Cristo ele esteve revestido de fraquezas humanas? E essa fraqueza humana nossa são verdadeiros diabos ou Satanás, porque elas se opõem contra a inteligência espiritual de Cristo que está em nós? Porque, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 15, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo aponta para a sua natureza humana, que era tendenciosa aos erros da vida. Paulo fala que a natureza humana ela era caída. Por isso que o apóstolo Paulo fala que não foi diferente de Jesus de Nazaré. Natureza humana que gritava, que ele orava lá no Getsemane e dizia: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E ele chorava e o suor, né, se transformava em gotas de sangue. E ele dizia: se possível for, passa de mim esse cálice. Depois ele dizia: todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ou seja, Jesus ele estava revestido de uma vontade humana que era fraca, que era diabólica, mas ele também estava revestido de uma autoridade e de um domínio espiritual, sabendo daquilo que ele veio fazer na terra. Então o diabo que tentou Jesus no deserto não foi um ser espiritual que ficou soprando: ah, irmão, mas o diabo diz lá no texto e pula daqui do pináculo, transforma essas pedras em pães. Queridos, aquilo ali era o quê? Era a consciência de Jesus, sugestões. Ele sabia, a sua consciência humana sabia que ele tinha autoridade. Ele foi para lá pelo Espírito para ser tentado na sua humanidade. Ele sabia que depois de 40 dias de jejum, o homem tem o quê? Fome. O ser humano não consegue. Teve um que foi tentar fazer 40 dias de jejum, morreu. O ser humano não consegue passar muito tempo com fome, ele começa a delirar, ele começa a ouvir vozes, ele começa a ver coisas. Jesus, na sua humanidade, não foi na divindade, na sua humanidade, Jesus foi tentado como qualquer ser humano. E naquele deserto, depois de 40 dias de jejum, porque no deserto não tem pão, no deserto não tem pizzaria, no deserto não tem churrascaria, aleluia, no deserto não tem picanha. Jesus estava sendo tentado na carne, na sua humanidade. E ali, ele sabia que ele exercia poder para transformar pedra em pão. Mas ele não fez. Porque quando o diabo, a sua consciência humana, fraca, sugestionava para ele: se tu é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Logo, a sua divindade ativava a palavra. E ele ia lá nos escritos lá do Antigo Testamento. E ele também usava a palavra e dizia: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando ele ouvia a sugestão na sua consciência humana: Jesus de Nazaré, o Filho do homem, se tu é o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Olha, observe que Jesus sabia a parte humana de Jesus, a parte fraca de Jesus, sabia de Salmo 93, versículo 7. Salmo 91, versículo 7. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Mas Jesus também, a parte divina, o Espírito ministrava: não tentarás o Senhor teu Deus. Entendeu, abençoados? Então o diabo que tentou Jesus no deserto não foi um ser espiritual. Foi a própria natureza humana de Jesus, mediante a lei de Moisés, né, que dava força a esse pecado carnal, porque a lei de Moisés, ela dava força ao pecado carnal. Então juntou-se a fome com a vontade de comer. A carne de Jesus, a natureza humana tendenciosa, e a lei que dava força ao pecado. Nós temos uma outra mensagem aí também falando sobre o diabo que tentou Jesus no deserto.
a lei de Moisés na carne. A lei de Moisés atuando na natureza humana de Jesus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, por sua parte, por sua natureza humana. Como assim, irmão? Aí, é o que a Bíblia diz. Paulo diz, Hebreus 2,18. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Porque naquilo que ele mesmo, ele aqui é Jesus, tá bom? Só ler o contexto. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus foi tentado aonde? Na carne. Não, porque o diabo tentou Jesus no deserto, foi um ser espiritual que estava tentando Jesus, não. Jesus foi tentado na sua natureza humana, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Todo ser humano, ele é tentado dentro de uma natureza humana. Não tem nada de um ser espiritual tentando ninguém. Observe que quando pega alguém aí que estuprou alguém, que matou alguém, e aí a polícia pega, a justiça vai puni-lo, aí tem uns espertinhos. Pode até ser que alguém com problema psíquico, problemas psicológicos, não tenha tido, no momento ali, a sua razão, a sua sanidade, a sua racionalidade, e fez uma coisa ali, e depois deu um branco e tal. Acontece, mas isso aí é uma questão de saúde, tá bom? É uma questão psicológica, é uma questão mental. Não tem nada a ver com a possessão maligna. Pessoas que muitas vezes fazem o mal e depois descobre-se que aquela pessoa é uma pessoa que sofre de transtorno. E aí os espertinhos hoje, principalmente muitos que são ricos, políticos, essas coisas aí, ou religiosos mesmo, eles fazem o que é errado, aí depois quando a casa cai, aí coloca logo um advogado para dizer que ele tinha problemas psicológicos e aí vai ter que fazer exame, vai ter que apresentar laudo, BBB, para quê? Para se safar da punição. Então não é o caso aqui que eu estou falando. Mas, querido, não é nenhuma possessão maligna que tira o entendimento e faz você fazer o que é errado e depois você volta ao entendimento. Não existe isso. Então quando a polícia pega aí algum marginal, ele diz assim, porque eu fiz isso, porque eu fui tomado por uma força. Tem muito isso aí, nós vemos aí. Eu fui tomado por uma força. Porque eu tive um sonho e no sonho alguém mandou matar, alguém mandou fazer isso. E aí, o que é que o delegado faz? O que é que a justiça faz? Solta aquela pessoa e vai atrás da entidade? Solta aquela pessoa e vai atrás do demônio que possuiu aquela pessoa? Não. Aquela pessoa vai pagar. Se comprovado que tem problemas psicológicos, tá? Aí vai ser tratado. Mas se não, vai comer cadeia, porque ninguém vai comer essa historinha de que foi possuído e perdeu o raciocínio e foi lá e matou, roubou e destruiu. Não, meu irmão. Entendeu? Olha lá, ó. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Porque todos nós somos tentados aqui, ó, na horizontal. Dentro da nossa humanidade. Não tem nada de um ser espiritual tentando ninguém. Como eu disse, a não ser se houver um problema psicológico, problemas psíquicos, que aí é uma outra história, mas não é ser espiritual usando a vida de ninguém. Mas esses demônios que expulsam aí nas igrejas evangélicas. Isso é tudo carnalidade, irmão. Isso é tudo engano, lavagem cerebral, técnica de hipnose. Isso aí é manipulação. Não tem outro nome, é manipulação. É ambiente favorável, propício, lugar adequado para que aconteçam essas coisas. Eu volto a dizer, não canso de falar isso, nós já temos quase 8 anos ministrando o Evangelho da Graça. Eu entrava em centro de macumba para expulsar esses pseudos demônios, porque eles acreditam nisso. Eu nas igrejas pentecostais, eu era uma das maiores referências lá no meu ministério para expulsar demônio. O quê? Ligavam para mim meia-noite para expulsar demônio que se manifestou. Me chamavam na casa, né? Cadê minha irmã? Minha irmã Cleusa aí, né, minha irmã? Nos chamava para ir nas casas e expulsar esses pseudos demônios. E por que hoje, depois de 8 anos ministrando o Evangelho de Cristo, a verdade, não acontecem essas manifestações? E quando acontecer, vocês que sabem onde eu moro, traz na minha casa aqui, para eu meter um balde de água gelada
sabe? Ou pegar um ou pegar um cinto e dar uma chapuletada nas costas para ver se esse demônio vai embora rapidinho. Isso é mentira, irmão. E você, pastor pentecostal, você que é metido a exorcista de demônio e tem medo, né? Porque se não tiver na posição, se não tiver jejuando, se não tiver em consagração, não tem moral para expulsar. Quando aparecer algum aí para expulsar, vem me procurar, que eu vou te ensinar como é que expulsa essas coisas. Pra cima de mim, hoje, nós que temos olhos iluminados, isso é engano, é mentira, isso é mente perturbada. Eu contei aqui já em algumas mensagens, nós estávamos reunidos em Salvador em uma comunhão com os irmãos, de repente entra uma pessoa alterada, embriagada, e começou a gritar, começou a chorar, os irmãos ficaram ali naquele momento meio que aflitos, e eu disse aí, ó, é só colocar a mão na cabeça. É só colocar a mão na cabeça e soprar no ouvido que ele cai. Agora, para que fazer isso? Para mostrar para os incautos que eu tenho poder para expulsar demônio? E aí eu chamei aquela pessoa, conversei com aquela pessoa, e aquela pessoa começou a desabafar. Pediu uma oração, e quando a gente... Filho, senta aqui, vamos conversar o que é que está acontecendo. Calma, rapaz. Calma. Presta atenção no que eu vou falar. Cadê a manifestação? Não existe. Agora fica aí esses religiosos usando essas pessoas com a mente fraca como outdoor para impor medo, para mostrar que essas pessoas estão possuídas. E por que eles dizem que estão possuídas? Ah, irmão, porque você não... A pessoa começou a falar diferente. A pessoa falava normal e de repente o demônio tomou e ela... Ah, irmão, você não entende. A pessoa estava assim, ó, bonitinha, toda limpinha, toda organizada. De repente o demônio tomou e o olho ficou assim. Ah, o meu olho também tá ficando assim, ó. E começou a falar diferente. Ah, é? Mas se fosse assim também, esses pastores pentecostais estavam tudo possuídos por demônio. E eu estou aqui, aleluia, para profetizar na tua vida. Receba! E aí, tá possuído também? Ah, irmão, mas aí tá possuído pelo Espírito Santo. Lá tá possuído pelo demônio, mas aqui tá possuído por Jeová. Tem hora que a paciência esgota, né, irmão? Nós temos que falar, irmão. Precisamos falar essas verdades. É difícil, mas temos que falar, porque tem muita gente sendo enganada, irmão. Lamentavelmente. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus foi tentado aonde? Na sua humanidade, como nós falamos. 1 Coríntios 10, 13, olha o que o apóstolo Paulo disse. Não veio sobre vós tentação, senão maligna, senão espiritual. É isso? Não. Não veio tentação, não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis antes, com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Então a tentação ela é em um âmbito humano, tá? A tentação ela vem de uma forma humana, né? Porque não veio sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, vírgula. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então a tentação é no âmbito humano, amado. Não tem nada a ver com possessão maligna, tá bom? Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Então Deus não tenta ninguém, porque Deus também não pode ser tentado pelo mal. Tá bom? Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, viu? Que está em um âmbito humano. Havendo a concupiscência concebido, dá à luz o quê? O pecado. E o pecado sendo consumado gera o quê? Gera morte. Viu aí? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. É Deus que tenta? Não. É o diabo que tenta? Não. É o demônio que tenta? Não. E quem tenta? A natureza humana. Assim como Jesus foi tentado.
assim como nós somos tentados. Natureza humana que se coloca como diabo, Satanás, nas nossas vidas. Vamos lá. Agora vamos encerrando aqui para darmos de fato uma pincelada aqui. Eu vou usar alguns versículos. Se o diabo fosse um ser espiritual, qual seria a condição dele hoje? Como ele estaria hoje, no século XXI, nesse momento que você ouve essa mensagem? Para o sistema religioso, tudo isso que eu li não importa. Existe um ser espiritual, existe um diabo, segundo as profecias, Gênesis, Ezequiel, Apocalipse, Isaías. Então, esse ser espiritual não importa. Não importa que eu mostrei lá que tinha sido destruído a fogo, que virou cinza, que os homens viram, não importa o que você... irmão, não importa o que você leu, o que você mostrou na Bíblia. O que importa é o que a tradição religiosa me ensinou. E a tradição religiosa me ensinou que o diabo existe sim, possui pessoa sim, ele só vai ser destruído quando Jesus voltar. Mas a Bíblia está dizendo que ele já foi, tá? Se fosse um ser espiritual, já tinha sido destruído, tá bom? Vamos lá. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Se o diabo fosse um ser espiritual, olha lá. Quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo, lembrando que diabo é um adjetivo, tá, mano? Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Então, se o diabo fosse um ser espiritual, não existia mais obra do diabo. Porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E agora? Me diga aí, religioso. Existe obras do diabo no século XXI? Não. Porque, segundo o relato bíblico, há mais de 2000 anos atrás, o Filho de Deus se manifestou e quando ele disse está consumado na cruz, ele desfez as obras do diabo. E agora, o que é que você me diz? Não, porque isso é obra do diabo. Porque ali aquele prato de macumba é obra do diabo. Porque isso aqui é o diabo que possuiu. Porque isso aqui é o diabo. Não. Diz que o Filho do Homem se manifestou para destruir as obras do diabo. Para desfazer as obras do diabo. Então, se o diabo fosse um ser espiritual, não existia mais nenhuma obra do diabo. Porque, segundo a Bíblia que vocês leem, ele já teve a cabeça esmagada, ele já foi queimado e se tornou cinza, e os homens viram, segundo a Bíblia que vocês leem. Ele já caiu do céu, como vocês dizem, e depois tentou voltar de novo, que eu não sei como foi que vocês entenderam isso, tá? Então, queridos, não faz sentido. O diabo nunca existiu como ser espiritual. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Diabo aqui, nesse contexto, é a mesma palavra do livro de João, capítulo 8, versículo 44. Quando Jesus está falando e os fariseus não recebem a palavra, e ele diz assim: por que vocês não me escutam? Por que vocês não recebem a minha palavra? Vocês não recebem a minha palavra? Aí vem no versículo 44, João 8, 44. Vocês não recebem a minha palavra porque vocês têm por pai o diabo. Porque o diabo é um adjetivo, é homicida e pai da mentira desde o princípio. Nunca se firmou na verdade, porque quando ele fala daquilo que lhe é próprio. Quem era o diabo ali em João 8, 44? E quem é o diabo aqui que Deus desfez as obras em 1 João 3, 8? Querido, era Adão. Adão, ele se colocou como um verdadeiro Satanás diante de Deus, como um verdadeiro diabo. Deus disse, não coma, ele foi e comeu. Ele se opôs. Ele entrou em contradição. Ele foi um opositor, ele foi um adversário. Deus disse, não faça, ele fez. E a mentira, quando ele disse, cadê, por que você comeu? Por que você fez isso? Ele disse, foi a mulher que tu me destes. Começou a mentir, começou a manobrar, começou a arquitetar. Então, Deus usa a palavra, é usada como um adjetivo diabo, ou inimigo, né? Poderia ser melhor, eles poderiam ter facilitado o raciocínio se eles colocassem aqui, ó, no lugar do diabo, colocassem inimigo de Deus. Seria muito mais fácil para o nosso entendimento. Mas enfim, o português aí meteu essa palavra diabo, que veio do latim, que veio do grego, que na raiz, na etimologia, quer dizer ideia contrária, mas eles injetaram e engessaram a mente do povo, dizendo que o diabo é um ser espiritual. Mas, mesmo se fosse, não existiria mais obra dele, porque Deus desfez na cruz. Sim ou não? Sim.
Hebreus 2,14, olha lá mais outro texto. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, da carne e do sangue, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Já o diabo aqui aponta para a origem do pecado adâmico e principalmente a lei de Moisés, que era opositora aos judeus. João capítulo 5, versículo 45, Jesus disse: eu não acuso vocês perante o Pai. Há um que acusa vocês, Moisés, em quem vocês esperam. Nós temos aqui no canal uma outra mensagem que tem por título o acusador de vossos irmãos, de dia e de noite, que está lá em Apocalipse. O acusador de vossos irmãos, de dia e de noite. Quem é? Vá lá, confira essa mensagem que você vai se alimentar e entender isso aqui. Então, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse ou destruísse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então aqui estava falando do pecado, a transgressão da lei, estava falando da origem do mal, do pecado, da transgressão. Agora eu pergunto para você, se, mais uma vez eu estou usando isso, se o diabo fosse um ser espiritual, segundo esse texto, você aí que prega que o diabo existe, o que é que está dizendo aqui? Que ele, o diabo, teria sido aniquilado. O que é aniquilado é porque foi destruído, não existe mais. Como é que você diz que o diabo existe hoje? Então, segundo a Bíblia, se ele fosse um ser espiritual, ele não existiria mais, porque Deus desfez as obras dele e aniquilou com ele, destruiu, acabou com ele. Viu aí, abençoados? Viu que contradição do sistema religioso? Agora, talvez você esteja me perguntando aí, irmão Elcio, você não acredita que existe diabo e Satanás? A minha resposta é, acredito. Claro que existe diabo e Satanás. Não como criatura, nunca existiu como criatura. Mas sim como uma ideia contrária, como um sistema religioso, que também é um diabo opositor à verdade de Deus, como um sistema político, como qualquer tipo de situação que se opõe à verdade de Deus. É um tipo de diabo, tá bom? Eu posso agir como um diabo na vida de alguém, me opondo contra alguém, e você pode agir como um diabo ou um Satanás na vida de alguém, se opondo contra alguém. Entenderam, abençoados? Recentemente a minha esposa foi assaltada. Ela pode usar essa expressão? Sim. Satanás me assaltou. Entendeu? O diabo me assaltou. Filha, você foi assaltada, foi o filho do diabo que me assaltou. Viu que é uma força de expressão? Satanás me assaltou, porque Satanás é uma ideia, é alguém que é adversário. O diabo, acusador, caluniador me assaltou, porque foi alguém que se levantou contra mim, contra a minha pessoa, contra a minha integridade física, ou mental, ou psicológica. Entendeu, abençoados? Então, segundo o relato bíblico, se o diabo fosse um ser, ele teria sido aniquilado. Então não existiria mais diabo. O interessante é que os religiosos, ele pega alguém que está bêbado, alguém que está com problemas psíquicos, problemas, psicológicos, de qualquer tipo, situações fragilizadas, e sai diabo, sai capeta, sai possessão, não sei o que, BBB, bababá, bebê. Agora, interessante, ninguém vai lá na Coreia do Norte, atrás do Kim Jong-un, acho que é assim que pronuncia, e ninguém vai lá dizer que ele está possuído por Satanás porque o cara está lá construindo lá mísseis nucleares. Ninguém vai lá no Afeganistão, lá atrás daqueles homens lá que estão matando pessoas inocentes, lá no Talibã, dizer que eles estão tudo possuídos por Satanás. Cadê os... Vem aqui! Eu desafio agora. Cadê vocês aí que gostam de expulsar demônio? Cadê os expulsadores de demônios aí do sistema religioso? Vocês não dizem que expulsa Satanás? Que vocês têm intimidade com Deus, têm vida no altar e vocês expulsam os espíritos malignos? Por que não vai lá agora? Vai lá! Por que não vai lá expulsar lá os pseudos demônios que estão possuindo lá a mente do povo lá no Afeganistão, lá no Talibã? Por que vocês não vão lá? São mentirosos, fariseus hipócritas. É fácil expulsar demônio da vida de um bêbado. É fácil expulsar demônio da vida de uma mulher que se entregou à prostituição, seja lá o motivo que ela tenha tido,
e vive uma vida miserável, sendo usada, escravizada, vendendo o seu próprio corpo, ou até mesmo um homem também, que não só é mulher nessa condição, você chegar e dizer que vai expulsar aquele demônio da pombagira. É fácil você expulsar o pseudo-demônio de alguém que enche a cara de cachaça e não tem domínio próprio e não tem vontade de se tratar para ser curado. É fácil você expulsar demônio de alguém que falta um dente na boca e anda com chinelo, com arame farpado, sabe? E anda cheirando pedra de crack debaixo dos viadutos. É fácil vocês expulsarem demônios das pessoas leigas na mente, até pessoas que têm formações científica e acadêmica, mas no que tange a palavra de Deus são pessoas ignorantes. É fácil vocês expulsar. Agora expulsa os demônios dos empresários milionários. Expulsa os demônios desses homens que fabricam bombas nucleares, mísseis de alto alcance. Expulsa. Aí, ó. Viu aí? Viu aí? Ai, irmão, mas você não sabe que tudo isso que você leu, o final de todas as coisas não é Isaías, não é Mateus, não é Hebreu. O final de tudo é Apocalipse, irmão. Você pode ter lido tudo aí, mas se você não leu Apocalipse, você não vai entender. Porque Apocalipse é o último livro e é lá que fala o que vai acontecer no final de tudo. Porque o Armagedon... tá bom, então deixei justamente de propósito o Apocalipse aqui. Apocalipse 20, versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Viu? Ele prendeu, João está falando. Então, Cristo, subentende que Cristo prendeu o dragão, a serpente, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. 1000 anos, queridos. Isso é uma linguagem profética, figura de linguagem, não é no sentido literal. Ah, mas Pedro disse porque para ele 1000 anos é como 1000 dias, e um dia é como 1000 anos. Aquilo é figura de linguagem, não é no sentido literal. Dragão, antiga serpente, ou diabo e Satanás, estava falando da origem do mal, porque as sementes, tanto do bem quanto do mal, sempre existiram. Não foi isso que estava profetizado em Gênesis? As sementes sempre existiram. Então, se existiu mal lá no Gênesis, sempre vai existir nos dias de hoje. Tá bom, abençoado? Sempre vai existir. Enquanto existir humanidade, vai existir o bem e o mal. Isso é normal. Mas isso aqui era uma linguagem profética para o juízo que iria acontecer, para a sentença que viria sobre Israel. E ele amarrou, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Tá? Vamos lá. Apocalipse 23. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, não é que vai encerrar, viu o emprego do verbo? E pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então haveria um pouco de tempo que o diabo, a serpente, Satanás seria solto, iria agir, mas por um pouco de tempo, não era eternamente. Apocalipse 27, 20, versículo 7. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Isso aqui estava falando de eventos que iriam acontecer no cumprimento de todas as coisas, no tempo de Jesus de Nazaré, do início do seu ministério ao fim, que foi no ano 70, quando o templo caiu e o Filho do Homem se manifestou sobre as nuvens. Satanás é uma ideia contrária, um sistema que iria se levantar, que iria perseguir. Queridos, eu não entendo muito de história, tem outros irmãos aí que entendem muito bem sobre essas questões. O Império Romano, ele perseguiu implacavelmente os cristãos do primeiro século. O imperador, por exemplo, Nero, matou muitos cristãos. Tocou fogo em cristãos, ele incendiava cristãos, fazia tochas humanas para iluminar as ruas. Queridos, esse sistema aqui, quando a palavra, diga-se de passagem, Apocalipse, João está justamente preso
na ilha de Pátimo por Roma, ele não podia falar que era o Império Romano agindo ali. Então ele usa uma figura de linguagem, a serpente, o diabo, o dragão, Satanás. Esteve preso por 1000 anos, mas foi solto por um pouco de tempo. E aí começou a fazer o quê? Começou a destruir. É isso que ele estava falando. Estava falando de um Império Romano que era contra, opositor a Cristo. Já havia profecias lá no Antigo Pacto acerca desses acontecimentos aqui. Olha lá. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Apocalipse 28. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Que negócio é esse de Gog e Magog? Que é isso? Explica aí, você religioso. O que é Gog e Magog? Tá vendo que isso aqui é uma figura de linguagem? Isso aqui é João se expressando de uma forma mística. Mas a carta foi endereçada às 7 igrejas da Ásia Menor. E eles iriam entender essa linguagem. Mas o sistema religioso pega aqui, quer entender por dia de hoje e querem trazer para um futuro nosso. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então haveria aqui uma Margedon, uma batalha entre Gog e Magog, né? Cantos da terra, Gog e Magog, cujo número seria como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Você sabia que houve um ajuntamento em 70 de soldados para invadir Jerusalém? Aqui é a batalha. A batalha já aconteceu, abençoados. O que João estava falando na ilha de Pátimo foi algo que estava prestes a acontecer. Haveria uma batalha, Satanás, uma figura de linguagem, um adjetivo de alguém que iria ser contrário, que iria exercer um juízo, né? Que iria fazer aquilo que estava determinado, e iria juntar-se para a batalha. Olha lá. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Corta para mim. Apocalipse 20, versículo 9. E subiram ou vão subir ainda? Ou subirão? Subiram, já subiram. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Segundo o relato bíblico, se Satanás, diabo, antiga serpente é um ser espiritual, diz que já foi devorado com fogo que caiu do céu. E agora? Como é que você diz que o diabo existe até hoje? Segundo o relato bíblico, ele foi devorado. Fogo caiu do céu aqui é um sinônimo de juízo. E diz que Satanás, que era o diabo, a antiga serpente, foi devorado com fogo de Deus que caiu do céu. Agora é interessante. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada. Qual era o arraial dos santos? Qual era a cidade amada? Jerusalém. Os santos. Os judeus. E quem foi que cercou o arraial dos santos e invadiu a cidade amada? Quem foi? Quem foi que invadiu a cidade amada? Profecia de Daniel 9:26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade amada, e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Profecia de Daniel que um príncipe de outro povo iria invadir, destruir a cidade e o santuário, assim como estava em Apocalipse. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Viu aí?
Viu aí os encaixes das profecias, que não tem nada a ver para o nosso futuro, que isso aqui já é um fato consumado, aconteceu. Cadê, irmão? Olha o que Jesus disse, Lucas 21, 20. Mas, quando virdes, quando vocês verem Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação, como havia profetizado Daniel e como havia profetizado João na ilha de Pátimo. Porque Satanás, que estava preso, foi solto para invadir a cidade amada, a cidade do santo de Deus, iria descer fogo do céu, como estava determinado em Daniel, príncipe de outro povo iria vir, destruir a cidade e o santuário como a desolação, como Jesus falou em Lucas 21, 20, mas quando vir de Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Pegou aí, abençoados? E aqui nós encerramos Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Isso é uma alusão para aquele diabo que estava enganando, que nesse contexto aqui, diabo aqui, não era aqueles que invadiram Jerusalém. Aqui nesse contexto, diabo é a lei de Moisés que os enganava. Foi lançado, acabou, destruiu. Jesus foi o fim da lei, Jesus cumpriu a lei. E aquilo que era um opositor, que agia como um diabo sobre a vida do povo de Deus, foi lançado no lago de fogo e enxofre, uma metáfora de algo que foi destruído, onde estão a besta que foi lançada, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Uma força de expressão, uma figura de linguagem de algo que foi destruído, que foi totalmente aniquilado, que foi totalmente acabado. E não em uma coisa que está lá sofrendo, gemendo para todo sempre, porque se você não aceitar Jesus, você se enquadra nesses aspectos aqui. Não, querido. Mais uma vez, para refletirmos sobre isso, o livro de Apocalipse é um livro cheio de figuras de linguagens que em muitos textos que aparece a figura de diabo, Satanás, dragão e antiga serpente, você precisa alinhar com as revelações da palavra de Deus para entender que nem sempre o mesmo diabo que aparece, por exemplo, em Apocalipse 12, é o diabo que aparece em Apocalipse 20, 10. O diabo que aparece em Apocalipse 20, 10 não é o diabo que aparece em Apocalipse capítulo 20, versículo, por exemplo, 9, que foi aquele sistema que aconteceu para que os filhos de Deus estivessem ali reinando com Cristo por 1000 anos. Eu espero que você tenha guardado esta palavra no teu coração, reflita bem sobre isso e não fique perturbado, não perturbe o teu coração com medo do livro de Apocalipse, porque isso tudo foi um fato consumado, isso tudo é uma figura de linguagem, mas a ideia central dessa mensagem é para que você entenda que o diabo, como um ser espiritual, ou Satanás, nunca existiu. Você pode até morrer acreditando nisso, mas eu digo para você que, infelizmente, você só vai viver atormentado com essas sombras, com essas ideias, mas que não tem nenhum tipo de fundamento racional, legal, no sentido espiritual, para você ficar lutando contra um ser invisível que você não conhece, tá bom? Ficamos por aqui, foi um estudo, por isso o tempo, mas eu espero que você tenha se alimentado, graça e paz, e até o nosso próximo encontro.